é Mayara, eu sou psicóloga do Instituto Zoom e da Escola Aproximar, e hoje nós vamos falar sobre a maternidade atípica. A gente está aqui hoje com a Juliana e com o marido dela. A Juliana, ela é atendida aqui no Instituto Zoom, né? Ela faz parte do grupo de adultos, né? Todos são adultos com diagnóstico de autismo. Então, a gente sempre faz um grupo terapêutico, né, psicológico, e ela também passa por atendimento individual com a psicóloga. E hoje a gente está aqui com eles para conversar sobre maternidade atípica, né? Mas maternidade atípica, onde a Juliana... Que eu, na verdade, eu sou autista, de nível 1 de suporte. E a minha filha, ela tem 3 anos, a Clara, e ela ainda não apresenta as características de autismo. Então, no caso, somente eu sou, né? E ela não. Então, é algo não tão levantado, né? Porque normalmente são crianças que são autistas e as mães que às vezes não apresentam, né, a patologia, que acompanham as crianças nos cuidados, tudo. Então, no meu caso, já é uma maternidade um pouco diferente. Certo. E o esposo dela também está aqui presente, né, para falar um pouco sobre essa rede de apoio. Isso. Então, como é que foi para você, Ju, receber o diagnóstico de autismo? Você tinha quantos anos? Então, na verdade, eu recebi meu primeiro diagnóstico de aspecto de Asperger, na época, né, era. Mas eu tinha 3 anos, e eu não recebi tratamento. E eu era um autista não verbal. Eu fui falar com 6 para 7 anos. E então, assim, foi um longo de uma vida sem tratamento, um longo de uma vida sem nenhum apoio. Eu fui para a escola, sofri muito preconceito. A minha alfabetização foi muito complicada, porque não tinha aquela rede de apoio. Eu fui falar com 6 para 7 anos, também foi algo bem complicado, porque além do autismo, eu tenho a dislexia, que é algo que me dificulta também um pouco na escrita. E sem rede de apoio foi algo muito difícil. Eu fui ter um diagnóstico mesmo de autista e uma rede de apoio, eu já estava com 30 anos. 30 anos eu já estava. Então, assim, que realmente eu comecei a frequentar o Zoom, que eu comecei a tomar as medicações, que eu comecei a participar dos grupos, que eu comecei mesmo a ter um cuidado realmente, a entender realmente quem eu era de verdade, a entender as minhas limitações. Foi só com isso, com 30 anos mesmo. Certo. E vocês são pais da? Somos pais da Clara. A Clara tem quantos anos? A Clara tem 3 anos. Certo. E como é para você ser mãe dela? Eu falo que o autismo em si, na maternidade, é lógico que a gente tem dias e dias. Eu acho que as crises, para mim, é um pouco mais complicada lidar quando eu tenho elas e ter a Clara, porque eu sinto um tanto assim de receio dela ver eu tendo as crises, um pouco de vergonha. Também eu acho que de todas as mães, mesmo as que não são autistas, tem aquele sentimento de não dar conta. E parece que quando a gente é autista, parece que esse sentimento vem mais pesado, assim, sobre a gente. Mas, mais do que isso, eu falo que é o preconceito. O preconceito das pessoas dói muito mais do que o diagnóstico. Porque, assim, a maioria das pessoas veio autista até quando criança. E como outras patologias também, não vê o autista com potencial, que pode ter uma família, que pode ter filhos, que tem sonhos. Igual, meu esposo, ele não é autista, ele não tem características nenhuma, não apresenta. Então, assim, já escutei muitos comentários. Nossa, como que ele pode ter se interessado por você, que você é... Como você teve coragem de ter filho sendo autista e sabendo
que a Clara poderia nascer também. Então, assim, são comentários que dói pra gente, porque o autismo é genético. Às vezes eu não talvez, por exemplo, se eu não fosse autista, mas, por exemplo, um avô meu, um bisavô, ela poderia ter dado dele. Não precisaria ser necessariamente vir de mim. Então, assim, o que eu gostaria muito é das pessoas ter a sensibilidade na hora de falar com as mães. Porque não só eu que sou autista, mas outras mulheres também que são autistas, também têm o sonho do casamento, têm o sonho de construir uma família, têm o sonho de ter os filhos. E por que a gente não pode ter? Sim. E a hora que as pessoas forem falar as coisas, pensarem um pouco antes de falar, porque dói virar e falar assim, nossa, sua filha é autista? Não é, não apresenta ainda. Nossa, graças a Deus, né? Imagina para o seu esposo ter 2 para ele cuidar. Poxa, gente, olhe antes de falar, porque dói, machuca essas coisas. E assim, a Clara para nossa vida é uma bênção. E se a Clara fosse autista, tá tudo bem, a gente ia cuidar dela com o mesmo amor e o carinho que o Marcelo cuida de mim. E tudo bem, a gente ia fazer um tratamento. Hoje em dia tem tratamento. O difícil era na minha época, que não tinha um tratamento, que não tinha onde a gente procurar ajuda. Isso era difícil. Hoje em dia não, hoje em dia mesmo, eu sei que pelo SUS a gente sabe que tem todo uma fila de espera, mas ainda tem como você ainda procurar. Dura na minha época, que não tinha onde você procurar. E como é para você, enquanto esposo dela, ouvir todos esses comentários? Olha, eu fico triste pela Juliana, já presenciamos algumas vezes essa situação, e eu abraço a Juliana. Abraço, faço antes que você fala, é a opinião da pessoa, ela não vive com a gente, ela não convive na nossa vida. Então, a opinião dela não eu coloco como não é um peso, incomoda sim, mas não é um peso, nós não baseamos nossa vida, nosso casamento na opinião das outras pessoas. É o casamento que a gente vive, a criação da Clara que a gente resolveu ter junto. Sim. Você é a principal pessoa de rede de apoio dela? Sim. Eu sempre, antes da Juliana ter a confirmação, o diagnóstico de autismo, eu já tinha, tipo assim, aquela identificação. Já sabíamos, alguns assuntos, quando eu não sei, eu procuro informações certas, nos meios certos, para poder entender. Tanto que quando a Juliana foi diagnosticada, não mudou nada no nosso casamento, não mudou nada como eu vejo Juliana, como eu convivo com ela. Pelo contrário, percebi que algumas coisas eu teria que ser mais forte ainda para poder ajudar ela a superar. Sim. E quando a gente resolveu ter a Clara também, foi de comum acordo, vamos ter uma filha, somos uma família, desejamos ter, sabendo de todos os riscos, mas sim, vamos ter. O que conforme viesse, iríamos fazer a criação dela, que a Juliana falou. Conforme a criança, os pais que cuidam, ter contato com os avós, com a família, educar, amar incondicionalmente. E vocês já conversaram com a Clara sobre esse tema ou ainda não? A Clara sabe, assim, a gente nunca... Claro, a Clara tá com 3 anos, então, assim, é uma maneira mais lúdica, mas, assim, ela sabe quando eu não tô bem. Então, ela vem e fala, a mamãe tá com dor de cabeça. Ela sempre fala, a mamãe não tá bem, a mamãe tá dodói, a mamãe tá com dor de cabeça. Então, assim, ela me abraça, ela entende. Eu tenho o processamento auditivo, então até que eu também, a minha sensibilidade auditiva é bem assim, considerada, e processamento também, então eu acabo tendo um pouco de dificuldade em entender o que as pessoas falam. Então, a Clara já tá aprendendo com isso, eu virar para ela e falar, filha, a mãe não entende o que você fala. Ela chega perto de mim, me olha nos meus olhos, e aí ela fala de novo. Aí eu entendo o que ela fala. Então, assim, ela não sabe diretamente o que eu tenho, mas de uma certa forma ela entende que a mãe dela tem algo e abraça também, muito carinhosa comigo, cuidando. Então, assim, ela é uma criança, não é porque é minha filha, mas a Clara é muito amorosa mesmo. É muito importante a gente falar sobre esse tema, né, de maternidade atípica enquanto mães autistas.
Como é que é para você falar sobre tudo isso, Ju? Igual eu disse para o meu esposo, eu venho falar hoje, em primeiro lugar, para esclarecer a sociedade, uma maneira de abrir os olhos, tentar, né, pelo menos abrir os olhos da sociedade, para ela começar a ver os autistas não só como crianças, como anjos azuis, mas perceber que os autistas vão crescer, que os autistas, como tantas outras patologias genéticas, cromossômicas, igual a gente tem o síndrome de Down, tem outras, também tem sonhos, tem vontade. A gente, não é porque a gente nasceu autista que a gente não tem vontade de ter a família, de estudar, de ter filhos. Então, o que eu venho hoje é pedir para as pessoas isso, esclarecer elas, começar a ter a sensibilidade de ver os autistas como seres humanos, mas seres humanos que sentem vontade, sonhos, dores, sofrimento com qualquer outra pessoa. Não é porque nós nascemos assim que nós temos nossas características, temos nossas limitações em determinados aspectos, temos dias ruins como qualquer outras pessoas têm. Não é porque nós temos nossas crises, não é porque nós temos nossas dificuldade de conviver com a sociedade, assim, de interagir mesmo com as outras pessoas, que é uma característica nossa. Não é porque às vezes nós não abraçamos, não é porque nós às vezes não olhamos nos olhos, não é porque nós não fazemos isso que nós não sentimos, que nós não temos vontade de ser amados, de ser respeitados, e que nós vamos crescer, gente. Vai ter autista com 2 aninhos, vai ter autista com 60 anos. E tá tudo bem. E a sociedade tem que começar a perceber que nós vamos conviver nesse meio com vocês. Então, assim, a aceitação não precisa amar a gente, entender 100% o que a gente é, mas respeitando, pelo menos, respeitando nossos direitos, respeitando nossas vontades. Isso é o mais importante. E assim, se você não entende, se você não aceita, tá tudo bem, mas poxa, não faça comentários dolorosos, não, meça as palavras, coloque no lugar da outra pessoa. Imagina se fosse você ouvindo determinados comentários. Como você se sentiria? Sim. E o que você acha que a maternidade mudou em você, Ju? Depois que você teve a Clara? Depois que eu tive a Clara, eu falo que eu começo a enxergar o mundo com os olhos um pouco diferentes do que eu enxergava antes. A gente é um amor tão incondicional, é aquele amor que não tem nenhuma outra pessoa vai te amar como seu filho vai te amar. E no fundo do meu coração, meu problema nunca foi a Clara ser autista. Para mim nunca seria um peso ela ser autista. Eu ia amar do mesmo jeito. O que me doía muito dela seria como a sociedade trataria ela. A minha preocupação sempre foi, como eu sempre sofri muito preconceito, eu tinha medo dela passar esse preconceito que eu passei. Então, assim, com a maternidade veio só a preocupação com ela, de tentar proteger ela das pessoas, se ela fosse. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Melhor coisa, assim, foi ter a Clara. Apesar de todo o preconceito que a gente passa, dos comentários, mas só de ter o abraço dela, o cheirinho dela, pra mim não tem, assim, não tem nada nesse mundo que pague por isso. E assim, como eu sempre falo, outras mães autistas que são casadas, que têm o desejo da maternidade, tenham seus filhos, que, sabe, procure bons médicos que auxiliem, mas tenha o sonho da maternidade, tenha seus filhos, tenha sua família, independente do que as pessoas vão dizer para você, independente, mas realize esse sonho tão maravilhoso que é da maternidade. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre tudo isso, porque a gente ainda tem um estereótipo, né, de que o autista é aquela pessoa que não fala, que não consegue se comunicar. A gente sabe que vocês têm uma questão social, né? Sensorial também, cada um tem as suas particularidades. Mas vocês são totalmente capazes
Sim. de ter uma vida funcional, né? Sim. E é isso que você está trazendo aqui pra gente hoje. E até complementando também a fala da minha esposa, uma das coisas que eu tô com a Juliana há mais de 5 anos. A gente se conhece há muitos anos, mas estamos juntos há 5. Temos a Clara há 3. A partir do momento que ela teve a Clara, no momento assim, que ela descobriu a gravidez, aquele cuidado que ela começou a ter com ela própria. Antes, assim, não se importava, ficava muito triste com a vida. Às vezes um comentário, alguma coisa que via, alguma coisa que lia na internet, tudo assim afetava ela. E às vezes ela ficava muito triste por causa da situação. A partir do momento que ela descobriu que ia ser mãe, aquela vontade de superar tudo isso. Sim. Que independente da opinião, não, eu vou ser mãe, eu tenho um esposo que vai me ajudar, vai cuidar da criança junto comigo, a gente vai vencer essa junto, vamos educar a criança. Tá? Aquele pensamento de que a gente pode ser uma família. Então, superando tudo, como um casal, com pais. Talvez até porque a sociedade sempre colocou que você não era capaz disso. Sim, a sociedade... Eu sou técnica, né, de enfermagem. E eu já tinha passado muito preconceito já no meu trabalho mesmo. Então, assim, a sociedade, ela sempre coloca, infelizmente, a gente para baixo, como incapazes de exercer uma profissão, incapazes de ter uma família, incapazes de ter filhos, tudo incapaz. Mas não, a gente é capaz. O que basta a gente ter uma rede de apoio, uma pessoa que te apoie, que te ame, que te respeite como você é. E assim, e lutar pelo sonho mesmo. Eu sei que não é fácil, a gente vai ter dias difíceis, tem dias que a gente não tá bem, mas tentar, pelo menos, tentar aos poucos superando. E igual a Marcela falou, a Clara acabou trazendo uma luz para mim na minha vida, com certeza. Porque assim, antes dela eu não via o significado que eu vejo hoje para a vida. Eu não via as cores como eu vejo hoje na vida. Para mim, a minha vida era muito cinza, muito triste em certos aspectos, porque eu falava sempre com o Marcelo assim, nossa, todos os casais normais, né, vamos dizer assim, tem filho, tem família, a gente nunca vai conseguir ter filho, a gente nunca vai ter uma família por causa disso, por causa dos problemas e tudo. E a hora que eu engravidei da Clara, eu consegui segurar aquele serzinho no meu colo, eu falei, não, realmente a gente é capaz de ter uma família, a gente é capaz de tudo. Sim. Queria agradecer vocês, né, por terem vindo até aqui hoje falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que as pessoas não falam, né, muito. É muito difícil, né, as pessoas falarem sobre. Como eu disse no início, a gente fala sobre a maternidade atípica, mas enquanto mãe de autistas, né? Então, eu agradeço, Ju, você por ter compartilhado toda a sua experiência com a gente. Muito obrigada. A Cel também, né? Sua rede de apoio. Minha rede de apoio. Muito obrigada. Vocês querem deixar algum recado para o pessoal que está assistindo? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Zoom pela oportunidade, né, de a gente vir e tratar desse tema. Em segundo, dizer para todas as mulheres atípicas que não desistam dos seus sonhos. Dias difíceis vão vir, dificuldades vão vir, crises nós teremos, mas se agarrem nas suas redes de apoio. Se você tem um sonho da maternidade, realize seu sonho da maternidade. Tem o sonho do seu casamento, realize. Se você tem um sonho de estudar, do que você tiver seu sonho, realize seu sonho, porque apesar de nossas particularidades, de sermos em certos aspectos, apresentar algumas características que nos diferem das outras pessoas, mas somos seres humanos e temos direito de viver e de sonhar como qualquer outra pessoa. Esse foi mais um episódio de Cast Zoom. Vamos fazer um brinde para finalizar?